Bem, pessoal, vamos aí para mais um vídeo, tá? Eu vou tentar ser um pouco rápido, mas, enfim, vamos lá. Tá, esse é um televisor AOC. O modelo dela é LE26 W154. Eu esqueci de colocar o W ali. Bem, pessoal, então olha só. Esse modelo de TV específico aqui é um modelo até bem simples. Eu não tenho esquema desse televisor, mas se você por acaso de repente pegar um televisor aí que tem esse mesmo padrão de configuração aqui, que vou mostrar, isso vai ajudar com que você consiga, digamos, resolver alguns problemas sem ter o esquema, né? Uma maneira bem básica. Bem, tu pode também tentar aplicar isso em outros televisores, mas dando uma analisada. O que eu estou tentando mostrar aqui, na verdade, seria um caminho, né? Nem sempre você vai seguir uma regra, certo? Mas eu posso mostrar aqui mais ou menos o que seria um caminho. Então, olha só, um caminho para esse tipo de diagnóstico aqui, a princípio, né, de funcionamento da TV. Vamos ver aqui o sintoma desse televisor. Tá, o televisor está aqui, tá? Você percebe de cara que, eu vou tentar mostrar aqui que o LEDzinho está aceso ali, tá? O LED do standby. E daí você vai ligar o televisor. Eu até simulei aqui, coloquei uma espécie de arame, de antena, mas não consegui pegar sinal de áudio ou algo do tipo. Enfim. Então, olha só, vamos ligar o televisor. Vou ligar o televisor aqui, tá? Televisor ligado. Vamos lá pro LED para dar uma olhada no LED. Você vê que o LED trocou de cor, ó. Tá vendo? Ele já tá azulzinho. Enfim. Tá. Mas o nosso televisor ele não fala. Ele também não tem imagem. Você percebe aqui que o display não acende, ó. Tá completamente apagado. Estou mostrando por trás para você ver, tá? Então, o que você vai observar? A princípio aí, né? Bem, toda a placa, eu vou tentar colocar um flash para você ver. Toda a placa, na sua grande maioria, placa de fonte, placa de principal, placa lógica, enfim, ela vai trazer em algum local a identificação das tensões. Por exemplo, aqui, ó. Se você vir aqui na parte de acionamento dos LEDs, você tem ali, ó, nomenclatura 224 volts, assim por diante. Se você vier para cá, para o conector principal, também vai ter ali informações, né, da parte de sinais de acionamento, DIN, PDIN, assim por diante, tá? Então, olha só, se você observar bem aqui, você tem as tensões aí, ó, 5 volts, 24 volts, 12 volts, tá? Você tem o pino de acionamento ali, enfim, que seria ali o nosso on-off e tal. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo é conferir se tem tensão chegando na placa principal. Ó, só de você tocar no dissipador, você já sente que ele está aquecendo. Isso também se aplica a computadores. Você já percebe, ele está aquecendo. Bem, eu coloquei aqui um multiteste analógico, um multiteste digital. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem uma ferramenta, por exemplo, a pessoa não tem um osciloscópio. Então ela tem uma dificuldade, né? E se a ideia é instruir de alguma forma, pelo menos tentar ajudar, eu tenho que mostrar isso das diferentes formas, certo? Bem, já deixando claro que é fundamental que você tenha um multiteste analógico. É fundamental você ter, tá? Bem, olha só. O primeiro passo aqui vai ser conferir as tensões, tá? Eu posso tentar conferir as tensões desse lado, eu posso tentar conferir as tensões aqui, ou posso ir diretamente na placa principal, isso aí fica a critério, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou primeiro aqui na nossa placa principal, tá? Então eu vou com um multiteste digital, que é mais fácil de eu mostrar, porque a caneta tem uma mobilidade maior. Aqui eu tenho um aterramentozinho com uma pontinha, mas posso mostrar no osciloscópio também, mas vamos lá. Vamos pro teste digital aqui, para a gente poder conferir, ó. Vamos conferir aqui os 5 volts, ó. Tá lá, você tem os 5 volts. Vamos lá para o segundo pino, 5 volts. Normalmente eles são jampeados, certo? Então você vai ter 5 volts aí. Se tiver 5 volts num pino, você vai ter nos outros, tá? Tá, conferimos aí os 5 volts. Se você vem aqui, 5 volts está ok. Agora a gente vai passar para os 24 volts, tá? Tá mais ou menos por aqui. Vamos ver aqui, ó. Tá dando 27, mas ele dá 24 quando a TV está desligada, tá? Essas tensões aqui, por exemplo, as tensões de 12 volts, ela só vai aparecer quando a máquina ou o aparelho, a TV, estiver ligada, tá? Bem, existem tensões na fonte de alimentação que a gente chamamos de tensões secundárias. Elas só vão surgir a partir do momento em que o televisor liga, certo? Mas, enfim, vamos conferir. Temos aí a tensão de 24. Vamos ver aqui, normalmente, ó, 24. Nesse pino nós não temos tensão, realmente lá mostra que é um GND. São mais ou menos 3 GND. Para cá, para baixo, nós vamos ter os 12 volts. Eu vou pular os pinos aqui para a gente conferir, tá? Então, ó, você tem 12 volts.
Aqui você tem o 3,3, que é um pino de acionamento bem aqui, tá? Que é a parte de BRT, CTRL, alguma coisa de ativação. Bem, só olhando no esquema para poder detalhar o que de fato esse pino faz, mas essa tensão só aparece no momento que o televisor está ligado. E nós temos o nosso on-off. Nosso on-off aqui, ó, ele está em 0, certo? Mas observa que quando o televisor está desligado, essa tensão sobe para 3 ou para 5. Né? O que eu quero que você entenda? Que o pino de acionamento, que seria o on-off ou BL on-off, ele vai estar ou em nível alto ou em nível baixo, dependendo da configuração do televisor. Vai ter televisor, por exemplo, que você vai ligar ele, essa tensão vai cair e vai se tornar 0. E vai ter televisor que você vai ligar e essa tensão vai subir. Depende muito da engenharia da placa, tá? Mas tecnicamente a função é a mesma, certo? Tá, então olha só, conferimos as tensões aqui no CN da placa principal e a gente verificou que está tudo aqui, tem tensão aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou correr agora para as tensões de saída de alimentação do barramento de LED que fica na TV. Se você vir aqui nas tensões de 24 volts, você metendo aqui de cara, ó, você já tem a tensão lá de 27. Ou seja, na nomenclatura tem vários pinos que vão ter as tensões, certo? Eu já conferi todos, tá? Eu posso mostrar um por um. Todos estão com tensões, porque normalmente isso aqui é jampeado. Agora observe uma coisa. Você tem tensão de 24 volts aqui, você tem todas as tensões aqui, o televisor chega a ligar, você chega a ver o LED azul aceso ali, a TV liga, só que não fala, você não tem imagem e o display não acende no televisor. Bem, observa, alguns televisores eles precisam detectar o sinal para poder liberar a função de acionamento dos LEDs, tá? Enfim, mas olha só, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é entender se o nosso barramento de LED, se ele está funcional. Se o que está causando esse problema relacionado a ele não acender é algo dependente de algum sinal, né? de algum tipo de estímulo, tá? Então olha só, eu até marquei aqui para você poder ver, tá? Se você olhar ali, eu vou tentar dar um foco para você poder ver. Você tem ali um pino chamado DIN, você tem um pino chamado on-off, que eu já marquei ali embaixo, e você tem ali o GND da placa, tá? Então, qual é a dica que eu dou? Observa, o teu multiteste analógico, vou tentar dar um foco aqui, cara, essas câmeras são uma merda, tá? O teu multiteste analógico, quando você coloca ele na escala de X1R, ele passa a injetar tensão através da caneta preta. Você tem uma ideia, a caneta preta. Por quê? Porque a polaridade do multiteste analógico ela é contrária da polaridade do multiteste digital. No multiteste analógico, quando você coloca na escala de X1, você tem um poder até mesmo de acender um LED, porque ele injeta uma tensão mínima ali para poder fazer um acionamento, tá? Então, aqui na ponta da caneta, eu devo ter em média agora, dependendo da pilha, se a pilha não estiver muito fraca ali, em torno de 3 volts, tá? Suficiente para funcionar como um sinal de acionamento. Então, o que eu faço? Eu pego a minha caneta vermelha, conecto em qualquer buraquinho aqui da placa, porque é o ponto de aterramento, certo? Do meu multiteste analógico e com a caneta preta eu vou injetar tensão no pino lá que eu estou vendo, ó, on-off, vem aqui, ó. Quando eu injetar a tensão aqui, se tiver tudo ok com a parte de acionamento do display, com o drive de alimentação dos LEDs, tecnicamente o televisor vai acender, ainda que não gere imagem. Lembrando que a gente pode ter mais de um problema. Nós podemos ter um problema tanto de sinal chegando aqui, como também um problema de alimentação não chegando na barra VCOM. Por que eu falo barra VCOM? Porque é uma espécie de TCOM, só que agora na própria barra do display, tá? Quando ela está para cá, para baixo, nós chamamos ela de TCOM, uma placa separada. Mas quando ela vai direto no display, nós chamamos de VCOM. É uma mistura de barra V com TCOM, tá? A TCOM também chamamos de placa controladora, ou é a placa que interpreta os sinais que vêm da placa principal para daí gerar a produção de imagem, certo? Bem, eu estou tentando ser simples aqui para a galera poder entender, tá? Bem, quando eu faço um vídeo, eu procuro explicar de maneira que... Bem, o técnico já está lá na frente avançado, então isso aqui para ele é brincadeira, ele vai de boa. Mas a pessoa que está aprendendo, ela precisa ter uma direção, ela está começando ali. Então eu procuro falar dessa forma, né? De repente tem um adolescente, uma pessoa que está querendo começar a vida e trabalhar de maneira honesta, então a eletrônica ela vai ser esse salto, entendeu? Bem, então olha só. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora no pino do on-off que eu marquei aqui, tá? Eu vou tocar a minha canetinha vem aqui. Eu vou apagar meu flash só para poder mostrar melhor quando o televisor acender, tá? Então olha só, vou lá no pininho, toquei.
ó. Você poder acompanhar aí, ó. Toquei, só um minutinho, errei. Toquei, ó, você viu, acendeu? Vou tirar, vou tocar novamente, vou tirar. Então você percebe, ó, que o televisor acende. Ou seja, através da injeção de sinal aqui, tá? Eu vou ligar meu flash aqui agora. Então, tá. Então nós conseguimos verificar o seguinte. O display do televisor está acendendo. Os LEDs estão ok, tá? Tensão de 24 volts chega aqui, mas você precisa de um pino de acionamento para quê? Algum componente relacionado a esses 24 volts aqui só libera a tensão para lá a partir do momento que o sinal chega nesse ponto, tá? Então, nós temos o circuito de drive LED acionando, só não temos um sinal chegando para acionar ele. Só que a gente pode fazer alguma, que a gente chama de arranjo técnico, para tentar manter os LEDs acesos. Mas, até então, identificamos que a placa-fonte, o sistema de drive, está funcionando. Tá? Os LEDs também estão ok. Matamos um problema aqui, uma dúvida. Agora a gente vai passar para cá e vai verificar o seguinte. Ó. Com minha caneta preta do multiteste digital conectada aqui, eu já na escala de tensão, tá? Eu vou verificar, normalmente, o que você vai fazer. Se você tiver uma dúvida com relação à alimentação, se você olhar aqui no cabo flat, ó, se olhar com bastante cuidado, você vai ver que bem no cantinho ali, ó, você tem ali uns fiozinhos vermelhos, normalmente são 2 ou 3, tá? Levam a alimentação de 12 volts que vai daqui da placa principal para o circuito. A placa tá quentinha aqui, ó. Se eu tivesse medida de temperatura, eu ia mostrar para você que ela está acionada. Agora, cata a informação aí. Se eu vier com o meu multiteste aqui, o digital, tá? Tá aqui na tensão. Eu quero conferir se está chegando tensão aqui. Eu poderia tirar, desparafusar aqui e conferir lá no fusível. Deve ter um fusívelzinho por aqui. Mas como eu quero agilizar o meu trabalho, eu posso vir diretamente ou no pino do CN aqui, para saber se eu tenho 12 volts, ou mesmo nesse capacitor maior. Você tem um capacitor aqui, tá vendo? Você pode observar ele bem pertinho da saída aí. Normalmente, nas placas de TV LCD e LED, ou nesse padrão da OC, você vai ter um capacitor que vai trabalhar com esses 12 volts. E ele vai ter também o que nós chamamos de FET de acionamento. Ó, se você olhar aqui, por exemplo, ó, esse cara aqui atrás, bem aqui, ó. Você tá vendo aqui? Esse aqui, eu não ver se eu consigo dar o foco para você poder pegar o modelo dele, o modelo exato dele. Eu vou tentar aumentar aqui, bora ver se a gente consegue aqui, se eu consigo ver o modelo. Ele é o, ó, dá pra ver lá, 449, né? São 449. Ele é um FET, tá? Se você observar, ó, os 3 pinos da parte superior, lá em cima, marcado o pino 1, eles estão jampeados, ó. E aqui do outro lado, os 4 pinos daqui do outro lado também estão jampeados. E você tem lá na frente, lá no pino 8, ó, o pino 8 é um pino separado, você consegue perceber. Bem, então eu estou ampliando o vídeo para poder dar uma leve explicação. Observa só. Vai funcionar da seguinte forma, tá? Pra você poder entender. Esses 3 pinos aqui jampeados, tá, vão se interligar com esses 4 pinos aqui do outro lado, a partir de um pulso que vai chegar desse pino 8. Tá? Um pulso de sinal chega aqui e você fecha os 3 pinos com os 4 pinos do outro lado como se fosse uma chave. Daí a alimentação vai chegar até esse capacitor e daí posteriormente passar para alimentar o display, tá? Para você ter a geração ali da imagem. Beleza, pessoal? Bem, não é difícil de entender, mas eu vou mostrar agora aqui para vocês verem como é que isso aqui mais ou menos funciona. Ó. Você está aqui com o multiteste, tá? Tá zerado. Você vai vir aqui nos 3 pinos, ó, e vai tocar bem aqui neles. Bem aqui, ó, toquei. Tá? E você vai ter o que? Olha lá, 12 volts. Só que se você vier do outro lado do cara aqui, ó, nos 4 daqui, ó, o que você vai ver? Toquei lá, tá tudo do outro lado agora, ó, zerão. Você não tem sinal chegando, ou seja, você pode até ter um sinal ativando aqui, mas você não tem sinal passando, tá? Para gerar esses 12 volts que vão alimentar a sua barra V. Então, qual é a sua barra V? Qual é a nossa ideia? Até então, já que a gente está sem a solução até então do problema. Bem, a gente pode tentar pegar e fazer um jumper nesse FET aqui, tá? Você pode tentar interligar, você faz uma solda direta entre os 3 pinos de cima com os 4 de baixo aqui diretão, tá? Para tentar fazer a injeção, ou você pode simplesmente pegar os 12 volts direto daqui, se você quiser fazer dessa forma, e jogar direto aqui. Tá? Mas eu acho que fazer o jump fica um pouquinho melhor, que já corre pelo próprio cabo, você já perde menos tempo, certo? Tá, aí o que vai acontecer? Os 12 volts vão alimentar a barra.
Uma vez que você alimentou os 12 volts na barra lá, mas a TV ainda não acendeu, porque ela não vai acender por algum motivo, ela está com um problema. Você vai vir bem aqui, tá? E vai montar um divisor de tensão entre uma tensão mais baixa. Caso essa tensão não exista aqui, você pode montar um divisor de tensão, acho que aqui na saída da fonte, e daí injetar essa tensão diretamente aqui para manter o televisor aceso. Sacou? Ou olhar a nomenclatura da placa por baixo, ver quais são os componentes de acionamento e procurar ver de que forma você faz esse acionamento direto, para poder de fato entender se a partir do momento que você injetou 12 volts aqui, ou você sanou esse problema dos 12 volts, tá? Uma vez que você acionou também aqui os drivers do LED, o televisor acendeu, se você vai ter imagem, né? Daí então partir para a correção, para tentar ver se você consegue solucionar de forma efetiva, trocando um componente, ou de repente identificando algo ali que você possa fazer que deixa a TV com uma segurança maior para poder entregar para o cliente, tá? Ou você compra a placa, faz como muita gente faz aí, compra uma placa, troca. Eu particularmente eu prefiro fazer o arranjo técnico, prefiro modificar o circuito, encontrar a peça, adaptar outra, fazer alguma coisa. Eu acho que o bacana é isso, a diversão da eletrônica é você ter o poder de manipular o circuito eletrônico. Isso para mim é o que vale, entendeu? Então, beleza, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou tentar solucionar o problema aqui e explicar para vocês o que eu fiz. Bem, pessoal, eu fiz agora aqui a nossa regravação, né? Regravamos a memória aqui da placa, tá? Regravamos essa memóriazinha bem aqui, certo? Bem, após a regravação da memória, o televisor mudou aí o comportamento, né? Então, olha só, eu vou tirar aqui o flash, tá? Vou ligar o televisor bem aqui, você vai ver que ele vai acender, tá? Ó. Liguei o televisor, você vê o comportamento aí, você tem OSI agora tudo bonitinho, tá? Só que acontece um outro problema agora, repara. Após você ter regravado a memória, o televisor liga, gera imagem, só que ele treme um pouco ali, ó. Depois ele simplesmente fica com a tela apenas acesa aí, você não tem imagem, entendeu? Ele tenta carregar e não consegue, tá? Bem, essa memória eu regravei ela com a TL866 Plus, a TL2, né? Plus 2 no caso aí. Então, o que acontece? Eu encontrei alguns bad blockers, alguns pontos defeituosos nessa memória. Tentei regravar ela, enfim. Mas eu acho que alguma coisa de repente não deve ter ficado legal, não está carregando ali, enfim, tá? Então eu vou tentar ver se eu consigo agora encontrar uma outra memória para tentar refazer uma nova gravação, remover essa aqui novamente, botar um flash aqui, eu vou remover ela novamente aqui, fazer uma nova regravação, uma outra, acho que vou tentar pegar de uma placa aí, mas você observou que após a regravação da memória, você já teve um acionamento aqui por parte do display, né? Então nós temos algum problema relacionado sim com a placa principal, tá? Um outro ponto aí vai ser, além dessa regravação, se não der certo, vai ser o fato aí de eu ter que tentar fazer uma ressoldagem aqui, uma espécie de reflow, apenas para teste, né? Porque reflow ele não é legal, feito em solda antiga, solda velha, você tem que fazer uma nova solda ali, né? Com uma nova matriz, e aí então, se fica errado, você faz um reflow, mas com uma solda nova, certo? Aqui eu vou fazer algo do tipo, caso não dê certo a regravação da outra memória, eu consegui baixar o aplicativo dela, o software, né, para poder fazer a instalação, e aí torcer para que dê certo, beleza, pessoal? Bem, eu estou gravando o vídeo por partes, então não repare se ficar um vídeo diferente do outro, é porque são partes que eu vou encaixando, beleza, pessoal? Valeu! Bem, só adicionando também mais um detalhe para vocês aqui, tá? Que é importante falar, é bom a gente detalhar, né? Porque algumas coisas no vídeo a gente vai acabar deixando para trás. Então, olha só, se você observar com relação ao sinal que eu mostrei para você,
que você vem aqui e verifica que é on-off, certo? Aqui você tem um sinal DIN, tá? Esse sinal DIN é um sinal que ele vai de 0 a 5 volts, ele vai fazer aí o controle do nível de luminosidade. Quando você está lá mexendo no backlight da sua TV no controle, você está atuando diretamente nesse pino. Conforme essa tensão do pino DIN ele sobe ou diminui, aí você vai ter a intensidade de luz na sua tela. Tá? Então observa uma coisa, o sinal que vem até aqui, que seria o sinal on e off, tá? Esse sinal ele vem da placa principal, certo? Bem, significa dizer que esse sinal ele vai partir ou daqui ou daqui. Nesse nosso caso aqui, ele está partindo, ó, se você olhar aqui a nomenclatura da placa, na conexão de saída da fonte aqui, ó, você vai ter bem ali, ó, on e off, bem no canto aqui, ó. Você está vendo aqui? Tá, esse sinal, ele vai vir daqui da placa principal, tá? Como ele é um fiozinho um pouco mais grosso, ele vai sair daqui e vai partir para cá, para poder passar por dentro da placa, para chegar aqui do outro lado. Bem, como é que eu vou demonstrar isso para você poder entender? Pelo mesmo processo anterior, tá? Aqui a TV já está ligada, tá bom? Eu tô com a minha caneta vermelha no ponto de terra e eu tenho, tecnicamente falando, 3 volts aqui nessa caneta preta. Então eu vou vir aqui e vou conectar bem aqui, ó. Ó. Vou tirar, apagou, vou colocar. Para você ver melhor, vou tirar o flash aqui. Vou repetir, ó. Toquei, acendeu, soltei, apagou. Toquei, acendeu. Então, nessa brincadeira, você já verificou que o acionamento dos LEDs, tá? Ele está dependendo do sinal que vem dessa placa aqui, tá? Ele vai entrar aqui no on e off, bem aqui, e vai passar por dentro da placa até chegar nesse ponto. Então, o televisor vai acionar os LEDs, tá? Bem, logo de cara, através desse processo, você percebe que a sua fonte está em perfeito estado e que o seu problema ele está aqui na placa principal. Então você vai ter que se ater à placa principal, a tentar entender o que pode estar acontecendo. Pode ser que seja alguma coisa na BGA do aparelho? Pode. Pode ser alguma coisa relacionada a algum regulador ou algum diodo, enfim. É análise, tá? O técnico ele tem que fazer análise, tem que sentar a bunda na bancada, sentar, pegar o seu instrumental e usar aí o seu conhecimento. Beleza, pessoal? Então isso é só para mostrar, para vocês adicionar mais aqui no vídeo, para você poder entender mais ou menos quais são os testes básicos aí que você consegue fazer para identificar um problema no televisor sem você ter, como é que a gente pode dizer assim, um esquema, né? Às vezes você não tem bem uma dica. Eu digo para as pessoas o seguinte, a gente tem que dar para o cara a vara para ele pegar o peixe. Você não pode dar o peixe. Você chega ali e dá o peixe para o cara não aprende, o cara não desenvolve. Então a gente mostra também um caminho, uma direção, e aí esse cara ele vai se desenvolver da sua forma, né? Se tornando sempre melhor do que aquele cara que o ensinou. Quando o cara é dedicado, é assim que a coisa funciona, beleza, pessoal? Então eu vou cortar mais uma vez o vídeo aqui para tentar mostrar que é possível solução. Vamos torcer para que isso aqui dê certo, beleza? Bem, pessoal, depois de muitas análises, né, a gente não chegou a uma solução aqui. Eu já olhei o display do aparelho, né? Tô tentando regravar aqui a memória, tá? Essa aqui é a TL, é a nossa TL 866, né? A Plus, tá? Você pode ver ela aqui. E aí estamos tentando dar uma gravada aí na memória para ver se dá certo, tá? Bem, eu já verifiquei a memória menor, a NAND 25, né, ali, a memóriazinha menor. Então vim para cá, fiz a remoção aqui da memória da placa, tá? E agora aqui a gente está tentando gravar ela aí para ficar legal, certo? Bem, não sei se vai ficar 100%, né? Porque a gente pode estar com um problema aí também na BGA do aparelho ali, ou melhor, no chip principal, certo? Eu estou fazendo essa parte do vídeo aqui meio que rápida só para documentar mesmo. Beleza? Bem, pessoal, então finalizando o nosso vídeo aqui, tá? O televisor, após ter a memória regravada, né? Regravamos a memória aqui, tá? É só bem aqui, tenta dar o foco aqui, regravamos 2 vezes, cheguei a trocar o CI, mas o sintoma permaneceu ali o mesmo. Ela liga, se acende, você tem um logo, mas não passa do logo, fica naquela situação ali. Bem, eu removi a proteção aqui do nosso chipset, tá? A proteção tá aqui, você pode ver aí. E analisando com bastante cuidado, com uma lupa, eu verifiquei que bem aqui nesse ponto, dá para você ver que tá branquinho, bem aqui, ó, essa linhazinha aqui. O CI está estufado, ferido, alguma coisa aconteceu com o CI aqui. Bem, a câmera não pega, mas existe micro trigger nesse processador aqui. Eu não sei se foi
questão de manuseio, energia ou algo do tipo. Mas o SEI está aqui visivelmente danificado bem aqui, tá? Então, bem, como eu não tenho esse SEI aqui, eu vou tentar ver se dá para a gente focar aqui, eu não tenho ele. Essa placa, inclusive, já passou por alguns pontos aqui na parte do varicap, enfim. Eu acho que o ideal seria tentar conseguir uma outra placa, certo? Bem, nesse caso aqui, né, que você vê que já está meio bagunçado, mas enfim, pessoal. Então aí eu sinto não ter resolvido o problema, de fato, mas os passos que eu ensinei, eu mostrei lá na frente, eles são válidos, tá? Então o objetivo aí é tentar dividir conhecimento, tá? Dessa vez não deu certo, mas quem sabe em uma próxima a gente faça um outro vídeo e aí consiga uma solução mais viável, né? Chega a situações em que você fica um pouquinho amarrado, beleza, pessoal? Mas de qualquer forma aí agradeço ao vídeo, as pessoas que assistiram ao vídeo, né? E vou continuar aí postando mais vídeos para ajudar o pessoal aí na medida do possível, beleza? Valeu e obrigado a todos aí.